Bom, então, essa segunda parte da aula, a primeira nós estudamos que o ministério só pode ser executado, o ministério aprovado, só pode ser executado debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo do sobrenatural. E agora na parte B, na parte 2 dessa aula, nós vamos ver os ministérios que foram executados pelo Espírito Santo, à luz da Bíblia. Ministérios que atuaram debaixo do poder do Espírito Santo. Primeiro, o evangelismo. Coloca na frente João 16, 8. No que consiste o evangelismo? Olhe para cá. O evangelismo é a proclamação do evangelho. Marcos 16, 16. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Esse é um dos ministérios, o ministério de evangelizar, o ministério de proclamar o evangelho. E todo mundo que proclama o evangelho, que evangeliza, espera o quê? Espera ganhar as almas, espera com que elas se convertam. Quando você prega alguém, evangeliza, anuncia a palavra, seja no trabalho, na escola, seja para um grupo, seja sobre um púlpito, seja pessoal, coletivo, seja para o vizinho, você o evangeliza. E esse é o dever de todo cristão, ir de pregar o evangelho a toda criatura da terra. Mas há alguns que têm o chamado específico, chamado evangelístico, chamado para ganhar almas. Ou tem aqueles que querem, sentem esse desejo, mas não tem êxito, não obtém respostas, ficam frustrados por não conseguir ganhar. E todo mundo que prega, que evangeliza, espera o quê? Espera que a alma se converta, espera que aquela pessoa creia em Cristo, espera que aquela pessoa venha até a salvação. E qual é a forma eficaz do evangelismo? A pessoa tem que se arrepender, ela tem que ser convencida do seu pecado, pelo seu evangelismo. E a Bíblia diz que quem é o responsável por essa obra? Está aí em João 16, 8. Vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence então o pecador a se arrepender? Quem convence ele é o Espírito Santo, ou seja, a obra de arrependimento é sobrenatural. Então, meu irmão, no ministério do evangelismo, nós vemos aqui claramente a ação sobrenatural, a qual sem não podemos ter resultado. Se você então tem um ministério de evangelismo, se você sonha em ganhar almas, você já prega e não tem tido resultado, é porque o Espírito Santo sobrenatural não está na sua vida. Ou ele precisa, ele necessita estar. Por quê? Porque eu só vou obter respostas se o Espírito Santo atuar no meu ministério, pois é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você entendeu? Quando as pessoas fecham o coração, quando não há resultado no púlpito coletivo, individual, na escola, no trabalho, é porque está sendo só palavras persuasivas. Você está tentando convencer o pecador por debate, você está convencendo ele a engolir Jesus pela força. Você não vai conseguir. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a obra evangelística é sobrenatural. Paulo disse, tem que ser demonstração de poder. Que poder? Um poder invisível, um poder sobre-humano, que vai fazer o pecador se dobrar debaixo da mensagem pregada. Pense nisso todas as vezes quando você estiver evangelizando, quando você sonhar em ganhar almas, quando você estiver em cima de um púlpito, se o sobrenatural, se o poder não subir com você, pecadores
não se arrependerão, não haverá colheita, você não ganhará aquela alma. Então o ministério evangelístico também é executado debaixo do sobrenatural. Vamos ver isso numa parte prática. Você vai anotar aí Pedro, em Atos 2. Ponha Pedro, Atos 2, do 14 ao 41. E você põe aí, evangelismo coletivo. No versículo 14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, olhe para cá, evangelismo coletivo. Paulo, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, diante de uma multidão, Pedro estava pregando, estava evangelizando, estava ministrando a palavra. Então, se você vê no versículo 14, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, começou a pregar. Depois da pregação dele, o que ocorreu? Versículo 37, olhem lá. Ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Depois de terem ouvido, compungiram o coração, mexeu no coração, trouxe arrependimento, trouxe convicção. O sermão de Pedro trouxe lá, depois que ele pregou, teve efeito o evangelismo dele. Compungiram significa o quê? A ação de Pedro, debaixo do sobrenatural, trouxe uma reação na multidão, se constrangeram, foram tocados, mexeu com eles e perguntado: o que faremos? E agora? Ele pregou um sermão aqui cristocêntrico, se você ler, falou da morte, ressurreição, crucificação, ascensão de Jesus, dos pecados. Aquilo mexeu. Estava pregando um sermão vamos dizer, para ímpios. Estava pregando para pessoas que não eram cristãs ainda. Qual que foi o efeito? Compungir o coração. Depois, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você acha que ele teve sucesso no evangelismo dele? 3.000 almas. Então Pedro, no evangelismo coletivo, pregou uma mensagem. Ao terminar, o coração deles foi constrangido e 3.000 almas se arrependeram do pecado, foram convencidas e se converteram. Pedro ganhou. Qual foi o êxito de Pedro? O que foi? O que deu esse resultado para Pedro? Antes do sermão, antes do versículo 14, o Espírito tinha sido derramado sobre eles. Eles falaram em línguas, eles foram revestidos de poder. Cumpriu-se o versículo de Lucas: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de sobrenatural. Quando está lá em Atos 2, cumprindo-se o Pentecoste, o sobrenatural reveste. Então Pedro prega. E quem então convence 3.000 almas do pecado? O Espírito Santo. O sobrenatural acompanhou a obra de evangelismo de Pedro. E olha o que diz aqui: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Quem foi batizado? Aqueles que de bom grado receberam a sua palavra. O que significa isso? Aqueles que se batizaram foram aqueles que foram influenciados pela palavra, aqueles que não resistiram à palavra, aqueles que foram tocados profundamente pela palavra de quem? De Pedro. E Pedro estava sobre o quê? Sobre o poder sobrenatural. Então o ministério eficaz no evangelismo só ocorre
debaixo de uma pessoa que tem o poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo. Note claramente aqui, se fosse uma pessoa seca, vazia, se fosse um palestrante, se fosse um apóstolo desse século, ele jamais tocaria os corações dele, jamais ganharia 3.000 almas no primeiro sermão. Por quê? Porque a autoajuda seria inútil aqui, a sabedoria humana seria inútil aqui, a teologia da prosperidade seria inútil aqui. Agora vamos para o evangelismo pessoal, o 1 contra 1. Você vai anotar Filipe e pôr na frente Atos 8, do 26 ao 40. Vamos ler no evangelismo pessoal o que ocorreu. Versículo 29. E disse o Espírito, guarde essa palavra, Espírito, a Filipe: chega-te junto a este carro. Quem estava no carro? O eunuco. E correndo Filipe, ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu que lês? E o eunuco disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse e assentasse. Agora 35, olha o evangelismo pessoal. Agora Filipe vai para a ofensiva, vai pregar. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe pregou para o eunuco. Vamos ver se ele teve resultado, se ele teve êxito. 37, disse-lhe Filipe, 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco, o próprio eunuco que recebeu a mensagem: eis aqui a água, que impede eu de seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito se crê de todo o seu coração. Respondendo ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. A conversão mais rápida seguida de batismo que eu já vi na história. Estava evangelizando, durante o evangelismo viu uma água. Não, pode parar, me batiza. Me batiza. Você acha que ele teve resultado? Quantas pessoas nós já conseguimos evangelizar no mesmo dia e batizar no mesmo dia? Ei, igreja de Atos, nós estamos longe de você, viu? Ele não mandou, não foi Filipe. Ali a água, que impede eu de ser batizado? É lícito se crer, creio que Jesus é o Filho de Deus, creio tudo que você quiser, eu creio. Por quê, eunuco? Porque hora que você estava falando, Filipe, poder saiu da tua boca, convicção saiu da tua boca. Eu não sei dizer o que foi, mas algo me convenceu, me constrangeu. Qual o segredo de Filipe? Filipe foi cheio do Espírito Santo primeiro, e a Bíblia diz: e disse o Espírito a Filipe. O Espírito estava sobre Filipe. Quem é o Espírito no contexto da aula? O sobrenatural estava sobre Filipe. E no versículo 35 diz: Filipe abrindo a boca. Aqui está a chave. Quando Filipe abriu a boca, o Espírito que disse: vai ao carro, falou por Filipe. Então o eunuco se convenceu. Evangelismo. Primeiro disse: vai até aquele carro, prega. E ele estava pregando, explicando sobre Isaías 53. Então aquele homem se converteu. Qual o segredo, igreja? Não foi porque ele fez um seminário de 8 anos, porque os padres estudam 8 anos em seminários e não tem poder algum, e não convencem ninguém de nada, e não sabem de nada, e passam 8 anos da sua vida num seminário. Quanto mais cardeais, quanto mais arcebispos, tem uma graduação muitíssimo maior, mas não tem efeito nenhum. Não é isso que está em questão aqui, e também não estou fazendo apologia à falta de estudo. Todo obreiro deve ter conhecimento profundíssimo das Escrituras, mas não é isso. Por isso os tradicionais fracassam. É como a composição de Elias. Elias, antes de enfrentar os profetas de Baal, disse a viúva: o que tens? Farinha e óleo.
Ele falou, junta as duas, me faz um bolo. Ele comeu, massacrou os 450 profetas de Baal. Farinha, a palavra. Óleo, o Espírito Santo. Os tradicionais têm farinha, mas não tem óleo. O que é o óleo? Sobrenatural. O poder. Os pentecostais têm muito óleo? Não, não tem farinha nem tem óleo. Porque aquilo não é óleo, aquilo não é poder de Deus. Porque o poder de Deus também não vem sem o conhecimento. E é isso que está faltando. Muita intelectualidade sem poder, sem sobrenatural. Não vai resolver. Então qual foi a eficácia de Filipe? O Espírito disse a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E eu posso dizer isso para você, porque um dia eu estava no ginásio, onde eu trabalhava no basquete. Foi algo parecido com isso aqui. Eu trabalhava lá, estava em cima, estava treinando um grupo de jovens. E o Espírito disse a mim, a um jovem, aquele ali é o próximo que você vai ganhar. Vai, desce e pregue a ele. Então eu desci e preguei a ele. E passado uma semana, ele se arrependeu dos pecados, ele se converteu. Ele abriu o coração. E era uma pessoa impossível de se converter. Impossível esse atleta. Porque era modelo, era perverso, bonito, jogava na seleção. Todos os quesitos de um ímpio. Mas ele, pelo Espírito, pelo sobrenatural, recebeu a Jesus. Então eu vou à casa dele, à república dele, prego um dia até as 4 da manhã, outro dia até as 3 da manhã, então eu o convido para receber a Jesus, eu prego a ele o arrependimento dos pecados, ele então abre o coração, então recebe a Jesus, o Espírito de Deus vem sobre esse jovem, então ele ali se converte, ali recebe. Por quê? Porque o Espírito fez semelhantemente, é o Espírito que convence, é o sobrenatural no evangelismo pessoal. Assim foi com eunuco, ao ponto dele se batizar. Então, o sobrenatural no evangelismo. Primeiro, no coletivo, Pedro. Deus reveste a Pedro de poder em Atos 2, no Pentecostes. No versículo 14, Pedro levanta para pregar. Quando ele levanta, a multidão se constrange por poder emanado. Aí você vê o êxito dos que pregaram para as massas. Como que eles conseguiam ter resultado, né? Como que Leonard Ravenhill, John Wesley, Jonathan Edwards, como que Billy Graham, como que esses homens conseguiam conter, conseguiam tomar a atenção de uma multidão e fazer com que houvesse um constrangimento sobrenatural, o sobrenatural. E depois o resultado, 3.000 almas saíram das trevas, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. No evangelismo, primeiro então, o evangelismo coletivo. Segundo, o evangelismo pessoal. Agora, terceiro ministério, a pregação da palavra, o ministério da pregação, a pregação no púlpito, a pregação dos sermãos. Atos capítulo 4, no versículo 8 ao 31. A pregação. Atos 4, no versículo 9, diz assim, Atos 4, 9, vamos ler. Visto que hoje, Pedro dizendo, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos
de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Versículo 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. Pedro está pregando. Versículo 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento do que eles haviam estado com Jesus. Até aí. Pedro pregou no sinédrio. Aqui é a pregação num púlpito, no sinédrio, no conselho, para a gente já letrada, judeus, conhecedores da lei. Ele estava numa congregação, pregando. Quando ele terminou de pregar, e eu cortei aqui, mas ele vai pregar do nome de Jesus, ele termina e eles vão dar o veredito da pregação de Pedro, se ela foi boa, se ela teve impacto sobre ele. Vamos ver se o ministério da palavra de Pedro foi aprovado. Versículo 3 diz assim, e então eles, vendo a ousadia que Pedro e João pregavam, informados que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam, ficaram estupefatos, foram constrangidos, foram tocados. Foi uma palavra espetacular. Se maravilharam. Qual que foi o êxito? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos. Qual foi o êxito do ministério da pregação? Por que se maravilharam? Por que falaram com ele? Por que associaram eles ao Cristo? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Porque Pedro estava pregando debaixo do sobrenatural. Porque Pedro abriu a boca para o Espírito falar. Foi esse o êxito. Então um ministério, uma pregação, meu irmão, às vezes ela está acompanhada de intelectualidade. Às vezes ela está acompanhada de estudos sociais. E às vezes é um sermão entediante, maçante, ruim, que traz sono nas pessoas, que não leva os membros da congregação a discutirem a respeito de Cristo após o sermão, que não leva ninguém a refletir e examinar a sua vida como está, que não leva ninguém a se santificar, que não gera fome, sede de Deus nas pessoas, e principalmente que não traz mudança aos ouvintes. Por quê? Porque são sermões pregados de maneira seca, fria e vazia, humana. A Bíblia diz aqui que só teve êxito, só se maravilharam. O segredo está no 8, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, pregou debaixo do poder do Espírito Santo. Hoje temos congregações no planeta Terra para mudar o mundo, mais de uma vez. Temos sermões sendo pregados em todos os domingos simultaneamente, em milhares de nações, e nada ocorre. Por quê? Porque esses ministros não estão pregando debaixo do poder do Espírito Santo. Há muita discussão filosófica, calvinismo, arminianismo, pentecostalismo, tradicionalismo. Há muita discussão inútil, ao invés de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Ao invés de pregar debaixo da autoridade de Pedro, porque a Bíblia diz assim, eram informados que eram homens indoutos. O que Deus está querendo dizer não é a sabedoria, a filosofia, o conhecimento intelectual de um pregador que vai fazer ele ter êxito, e sim o poder sobrenatural que o tomar. Está aqui, isso aqui é clássico. Mas você vai dizer, e Paulo, o erudito? Filipenses 3, e tenho por perda todas as coisas, pela excelência disso que Pedro fez,
pelo sobrenatural me tomar, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, porque o próprio Paulo disse: não é minha filosofia, a minha cultura, a minha sabedoria que vai fundar e consistir meu ministério, mas o poder do alto. Está claro aqui? Por isso que você vê uma diferença entre o Leonard Ravenhill e os intelectuais, onde eles estão filosofando e discutindo até hoje o calvinismo, o hipercalvinismo, a eleição, a predestinação, os tradicionais dessa luta da língua estranha, do mover, da profecia, da visão, os tradicionais. A Bíblia já foi revelada, não precisamos de revelação. Ao invés de buscar o poder, ao invés de buscar o Espírito Santo, ao invés de ir ao pecador, a searas debaixo do poder, como Pedro era indouto, e não estou fazendo apologia a isso. Temos que estudar, ser letrados, ler a Bíblia 2, 3, 4, 15, 20 vezes, até Jesus voltar. Mas tudo isso tem que ser debaixo do poder do Espírito Santo. Atos 4:31 também. Só até 4:31. Olha o que a Bíblia diz aqui. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Qual que é o tópico agora? A pregação da palavra. A Bíblia diz aqui que eles, os apóstolos, anunciavam com ousadia, com eficácia a palavra, pregavam com eficácia, pregavam com êxito e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Qual o fator que fez ter essa ousadia? E foram cheios do Espírito Santo, e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam, e todos foram cheios. Depois de serem cheios, pregaram com ousadia. Depois do sobrenatural revestir, depois do poder tomá-los, depois deles serem revestidos, pregaram com ousadia. Está claro aqui. Mais uma passagem, agora não está limitada só a Pedro, mas a alguns outros. Primeiro tiveram que orar, buscar serem cheios. Quando foram cheios, pregaram com ousadia. Então tiveram resultado, tiveram resposta. Então o obreiro aprovado no ministério da palavra, só revestido do sobrenatural. Você quer ver outro? Só anota, MC 1:22, Marcos 1:22. Põe na frente, Jesus. O que diz nesse versículo? Olha para cá. A multidão viu Jesus pregar no Monte das Oliveiras, pregando em Cafarnaum, na Galileia, todos os lugares. E a multidão diz assim, ó. E a multidão se maravilhava da sua palavra, porque falava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Eles se admiravam da pregação de Jesus, porque falava com autoridade, e não como os escribas. Como os escribas falaram? Retórica, farinha, intelectualidade, montar um sermão baseado numa chave bíblica. Esse versículo liga com aquele outro, fiz um sermão e vou pregar. É um estudo bíblico com título de sermão seco e vazio. Retórica, hipocrisia, gente seca. E falavam com quem tem autoridade. Que autoridade? Por que se maravilhavam da doutrina de Jesus, da pregação de Jesus? Qual o êxito de Jesus? O poder que estava sobre ele. Lucas 4, 16 e 18, anota. Lucas 4, 16 e 18. Você pode pôr na frente o poder que estava sobre Jesus. Por que se maravilhavam da sua doutrina? Porque falava com quem tem autoridade. Que autoridade é essa? A passagem que está no Lucas 4, que diz assim: indo na sinagoga, abriu o rolo do profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ungiu, Deus me capacitou de poder,
Deus me encheu de poder. Nele corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Então Jesus era cheio de poder. Por isso o ministério da palavra de Jesus tinha efeito, tinha eficácia. Por isso se maravilhavam dele e não da retórica dos fariseus. Porque os fariseus tinham tanto conhecimento como Jesus. Conhecia a lei toda. Jesus também conhecia a lei toda. E qual que é a diferença dos dois? É igual teólogos, seminaristas, cursos, colégios, que há muito enriquecimento intelectual, mas não há poder. Não há o que fez Atos virar de pernas para o ar. Não há o que moveu em todo o planeta, debaixo do ministério de Paulo, o poder sobrenatural que causou arruaça entre os gregos, entre os filósofos, entre os romanos, entre os ímpios, os gentios. O poder que ia sobre Paulo, avassalador, como um anel de fogo rodeava Paulo, Pedro, Tiago, Apolo, Lucas. Era o poder sobrenatural, onde eles pregavam a mensagem. É isso que a igreja moderna precisa, é isso que os pregadores precisam, que os jovens precisam, o poder de Deus. Então acho bom que você, jovem, quiser o poder de Deus, comece a aprender a ficar trancado no seu quarto, comece a aprender a orar mais de 2, 3 horas, comece aos montes em oração e jejum secreto, como David Brenner, Charles Finney, John Wesley, até que poder te revista. Então você vai ser um homem de Deus. Então vai ter resultado o seu ministério. Nisso consistia a eficácia do ministério da palavra desses homens. Então você que já é pregador, que executa o ministério da palavra, deixa eu te dizer algo a você. Você não deve subir um púlpito para pregar sem ter orado no mínimo 2 horas antes. Você não pode fazer isso. Até que o poder te alcance. O poder já veio uma vez, ele sempre virá. Nós não buscamos ser cheio do Espírito Santo uma vez só. Nós buscamos ser cheio continuamente. Como Paulo diz, não vos embriagueis com o Espírito Santo, a qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse encher é contínuo. Então você deveria se encher de tal maneira ao subir num púlpito e deixar Deus falar no seu lugar. Pelo menos isso. Pelo menos um grande homem de Deus disse que uma pessoa para pregar, ela tem que no mínimo orar 3 horas antes de subir num púlpito, para estar inflamada do poder, para que Deus capacite essa pessoa. Hoje temos comidas rápidas, sermãos de 20 minutos e pessoas preparando meia dúzia de versículos e não orando 15 minutos sequer, e vem e apresenta uma mensagem à igreja. Por isso a igreja está com inanição espiritual, por isso está morrendo, por isso é fraca, por isso não há poder nos lábios desses ministros. Temos que voltar às veredas antigas, os moldes antigos, a igreja primitiva, os heróis da fé, que se consumiu em vales e montes, nos seus quartos, dia e noite, antes de subir num púlpito. E tiveram o resultado que você sabe muito bem. Viraram o mundo de pernas para o ar. E agora o ministério do ensino. Ministério do ensino, ensinar, licionar, escola bíblica, teologia, ensino bíblico. Porque Paulo diz em Efésios 4, uns ele chamou para apóstolos, outro para pastores, doutores, evangelistas, profetas e mestre. Efésios 4:11. Geralmente esse ministério do mestre, do doutor, é aquele que ensina, é aquele que é instruído na teologia, é aquele normalmente que dá aula de escola bíblica dominical, que dá ensino bíblico, que leciona até em faculdade, que dá curso de teologia. Esse também necessita ser feito debaixo do sobrenatural, porque eles estão ensinando a Bíblia, e a Bíblia é um livro sobrenatural. Também precisam ser dotados de revelação, de graça abundante, ser instruído no Espírito de Deus,
Talvez isso é o grande fracasso dos novos ministros, porque eles saem dos colégios bíblicos, dos seminários, das faculdades de teologias, mortos, porque talvez os professores, os irmãos que têm o ministério do ensino, também não ensinam debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo do sobrenatural. Pastor, mas isso também, o ensino também deve ser, talvez o que mais tenha que ser. E Mateus 13:54 diz algo para nós, vamos ler, Mateus 13, no 54. E chegando Jesus à sua pátria, ensinava, olha lá, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que as pessoas se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Ele ensinava na sinagoga, também possui o ministério de ensino. E as pessoas se maravilhavam, perguntavam: de onde veio essa sabedoria? Qual sabedoria? A sabedoria é para ensinar como ele ensina. Que escola bíblica ele dá? Que curso de teologia ele ministra? Que estudo bíblico ele dá? Como ele ensina bem? Que sabedoria sobre-humana? Da onde veio essa sabedoria? Estavam maravilhados da mesma passagem que eu citei em Lucas 4, que o Espírito Santo estava sobre ele, porque Deus ungiu. Era uma sabedoria sobre-humana, era uma capacidade sobrenatural para ensinar. Porque veja bem, Jesus na mesma parte que era o pregador, e a pregação é um ensino, teve um momento de ensino, da mesma maneira ele fazia aquilo que os fariseus já faziam, e eles eram doutores da lei, peritos na lei, conhecedores profundos, e a multidão, e o povo, e as pessoas não se maravilhavam, não era empolgante, não tinha proveito, não tinha resultado, não absorviam bem, não era bom o ensino dos fariseus, era maçante, era entediante, era seco, era frio, e Jesus ensinava praticamente as mesmas coisas, e se maravilhavam, e até perguntavam: de onde veio o modo como ele ensina, o modo como ele manifesta a palavra, como ele interpreta, como ele leciona, como ele aplica, a maneira, o jeito, ele é profundo, sobrenatural. Era o Espírito que revestia Jesus. Então também para o ministério de ensino, para ter eficácia, para não formarmos uma teologia seca, vazia, acadêmica, intelectual, fria, precisamos também do sobrenatural sobre a nossa vida, a vida daqueles que têm o ministério de ensino, aos professores de escola bíblica, aos teólogos, aos seminaristas. Tem que haver, eu tenho que lecionar e ensinar da mesma maneira que Jesus ensinava, fazer com que as pessoas se maravilhem, se interessem pelo estudo, interajam com o estudo, conheçam, identifiquem, entendam, absorvam, recebam, fazer com que o estudo tenha vida, tenha propósito, tenha harmonia, tenha efeito. Não posso ensinar algo baseado só em letra, em retórica. Tem que estar debaixo do poder do Espírito Santo. E isso talvez seja o grande câncer da igreja mundial, porque na verdade a igreja, a população, a contingência, a membresia, ela apenas reflete a sua liderança. Então muito do que a gente tem notado então o declínio do cristianismo, o esfriamento, a descaracterização, enfim, a morte total realmente do cristianismo, da membresia. E a grande porcentagem desse declínio é dada à liderança.
A igreja reflete o seu púlpito, a igreja reflete o seu altar, a igreja reflete o seu líder. Então, na maioria dos casos, se uma igreja é morta, o seu altar é morto. Se a igreja é fria, o altar é frio. Se a igreja é corrupta, o altar é corrupto, na maioria das vezes. E por quê? Porque esses líderes saem de uma formação deficiente, ou são sem formação, como os da maioria das igrejas neopentecostais, comunidades. Sem formação, ou uma formação deficiente, né? É aquela, a mediana, ele é mais ou menos formado, ou uma formação sem o sobrenatural, uma formação seca e vazia, compõe a liderança. Por quê? Porque são ensinados por outros, que não ensinam debaixo da revelação, debaixo da inspiração divina, da harmonia do Espírito, porque não ensinam como Jesus, de modo que as multidões, que as pessoas se maravilham e perguntam, que sabedoria é essa? Como ele aplica o ensino? Como é inteligente o método dele? Como é profundo? Como é simples? Como é fácil de entender? Como eu posso pôr na aplicação prática? Lembra de Jesus? Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo, aborrecerá o teu inimigo. Não, eu digo, ama teu amigo e ama também teu inimigo. Ama quem te odeia. Fácil de entender. Se te pedir a túnica, dá também a capa. Se obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Seja generoso, dê mais. Prático, claro, profundo, ao ponto das pessoas se maravilharem. Porque o Espírito estava sobre ele, porque Deus ungiu. Também o sobrenatural no ensino. Na luta espiritual agora, contra as hostes do inferno, o sobrenatural também na luta espiritual. Põe à frente Efésios 6:12. Efésios 6:12 está escrito assim: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, correto? Mas contra as forças de Satanás. Então Paulo está ensinando, a nossa luta não é em campo terreno, a nossa luta não é terrena, a nossa luta é espiritual, é em campo espiritual. Então, para lutar em campo espiritual, eu também preciso de armas espirituais. Por isso está escrito em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Anota aí 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Então é isso. O sobrenatural de Deus na luta espiritual. Entendeu? Veja bem, a igreja, olhe para cá agora. Quando você anotar, seja rápido, porque você não tem 2 processos mentais, você não consegue anotar e ouvir ao mesmo tempo. A igreja também é feita, né? É a coluna e a firmeza da verdade, como está ali em 1 Timóteo 3,15. A Bíblia também diz que, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida de principados e potestades. Ou seja, Deus é estabelecido e conhecido na terra pelas organizações humanas e espirituais através da igreja. Quando Satanás vai atuar e tem uma igreja, ele vê, está estabelecido ali o reino de Deus, o trono, está estabelecido ali a multiforme sabedoria de Deus. Eu reconheço, eu respeito na terra por causa da igreja. E a igreja também é chamada a fazer batalha, guerra espiritual.
ela também luta. O cristão trava uma batalha, desde a sua conversão à sua morte, contra as forças do diabo, contra as hostes das trevas, coletiva, individual, familiar, em todos os momentos, Satanás está combatendo. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, João 10:10. Então ele vai combater ativamente a nossa vida. E nós somos chamados para pelejar, não para ficar passivos, o vento destruir-nos. Ele vai combater nossa casa, nossa família, nossa vida pessoal e a nossa igreja. Então nós, como Davi saía às batalhas, temos que sair a peleja contra o inimigo. Temos que sair a peleja contra as forças do inferno. E qual é a maneira de combatê-lo? Qual a maneira de vencer as forças das trevas? Eu tenho que estar revestido de poder. As armas da nossa milícia não são carnais. Ó Paulo de novo. A maneira de combater o diabo não é natural. A maneira de combater o diabo não é com filosofia, sabedoria humana, mas está revestido de poder, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E o próprio Paulo ensina isso na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, você anota rápido, 6:10. Efésios 6:10. Ele diz isso, quando diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que Paulo fala isso? Ele diz assim, ó: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Obreiros, sejam poderosos. Obreiros, revistam-se do sobrenatural. Obreiros, revistam-se do poder sobre-humano. Obreiros, revistam-se do poder espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para que, Paulo, eu tenho que revestir de poder? Para que eu tenho que consistir em demonstração do Espírito de poder? Para que eu tenho que me revestir do sobrenatural? Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Aí ele completa, porque não temos que lutar com carne ou sangue. Ou seja, revistam-se de poder sobrenatural para enfrentar forças sobrenaturais. É isso que Paulo está falando. Um obreiro só vai ter êxito na batalha espiritual se ele tiver revestido de poder. E às vezes não temos vitória, por quê? Porque a nossa oração no combate contra o inferno tem que estar revestida de poder. Os nossos votos, a nossa investida contra o inferno tem que estar revestida de poder para ele ser vencido. Não vamos vencer com táticas, com táticas do Antigo Testamento. Atos proféticos, rodear o quarteirão da cidade, ungir as casas, os bairros. Isso não é demonstração de poder. Isso são formas do Antigo Testamento que não são utilizadas hoje. E muita gente está fazendo guerra espiritual, dando a chave da cidade, o prefeito entregando a chave da cidade a um pastor, fazendo marcha para Jesus, rodeando o quarteirão ou a cidade para que os principados dela caiam, ungindo cidades. Não sei que igreja em São Paulo contratou um serviço aéreo, um helicóptero, e passou borrifando óleo ungido sobre a cidade, para ungir a cidade, para conquistá-la, para os espíritos territoriais deixarem. Não é o óleo, meu irmão, não é a marcha, não é o ato profético, é o poder que reveste a igreja, é o poder que reveste um pastor, um obreiro, que reveste um ministro que vai derrubar Satanás, é o poder que vem de joelhos no chão, de jejuns, de consagração, de conhecimento bíblico específico, revelado da Escritura.
E uma pessoa que não tiver encharcada, que não tiver inflamada do poder, ela não vai vencer a guerra espiritual. É isso que Paulo, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revistam-se do sobrenatural. Por quê? Para que possais resistir às astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, ou seja, para combater a força do inferno, que é invisível, sobre-humana, sobrenatural. Precisamos do invisível, do sobre-humano, do sobrenatural na batalha espiritual. Atos 19, 19. Não é para abrir não, só para anotar. Atos 19, 19. É a passagem que eu tanto cito aqui, do endemoniado e os 7 filhos do sacerdote Cefas. Olha só, vamos tentar entender essa passagem. Viram um homem endemoniado e disse para o demônio, os 7 filhos, um disse para ele, demônio, nós te conjuramos no nome de Jesus que Paulo prega. Demônio, nós te ordenamos sair, nós te expulsamos no nome do Jesus que Paulo prega. O demônio se vira para eles e diz assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós, quem sois? Eles estavam ali, de certa maneira, travando uma batalha, uma luta espiritual contra o demônio, e eles perderam a luta, que o final do versículo diz assim, o demônio terminando de falar isso, dá uma surra no 7, e alguns deles saem nus, envergonhados, humilhados. Eles perderam a batalha. Por que eles perderam a batalha? Porque eles não estavam revestidos de poder. Que poder era esse? Poder invisível, sobrenatural. Eles tinham poder visível, humano, intelectual. Como? Porque eles disseram para o demônio, demônio, nós te conjuramos no nome que Jesus, pelo nome de Jesus que Paulo prega. Eles viram Paulo fazer o método, em nome de Jesus sai. Eles copiaram, fizeram igualzinho. Nós te mandamos sair no nome do Jesus que Paulo prega, assim como ele fez. Então eles tinham intelecto, eles tinham conhecimento, eles tinham o método. Só que o demônio disse, tudo bem, esse Paulo que você falou, conheço, sei quem é, Jesus eu conheço, só que vocês não. Por quê? Porque vocês têm poder humano, sabedoria, método. Agora vocês não têm o sobre-humano, porque o sobre-humano é de Jesus, conheço, é de Paulo, também conheço, mas não é de vocês, porque eu não conheço. Vocês não têm expressão no mundo espiritual, vocês não têm autoridade espiritual, vocês não estão revestidos de poder, apesar de possuírem conhecimento bíblico, teológico, escatológico, e me mandarem sair por esse conhecimento. Porém, vocês não têm marcas, vocês não passam horas orando, vocês não são homens consagrados, vocês não são revestidos do sobrenatural. Então a obra, o ministério de vocês contra mim é inútil. É inútil. Por isso que eu digo mais uma vez, essas formas judaizantes da igreja, atos proféticos, intelectualidade, farinha, seminário, é inútil contra o inferno se não houver demonstração de poder. Se o ministro não for cheio do Espírito Santo, se ele não tiver poder sobre a vida dele, porque eles até tinham o conhecimento, mas não tinham o sobrenatural. Por isso, o demônio não saiu e espancou os 7. É isso que a igreja precisa, do sobrenatural. É a mesma coisa, quando Paulo chegava numa região na Ásia, na Europa, o mundo espiritual daquele lugar já se movimentava.
Porque estava chegando um homem que tinha reconhecimento no inferno, no mundo espiritual. Era um homem que era capacitado do poder sobre-humano. Ao mesmo momento que se chega uma pessoa, um cristão seco, vazio, ele não é reconhecido. Não há movimentação alguma, porque ele não está revestido do sobrenatural. Então isso na guerra espiritual. E para terminar, o poder para testemunhar. E davam com... Não, e dava não. Coloca então, testemunhar com o poder do Espírito Santo. Só corrigindo aí, o Atos 19:19 é Atos 19:13. O versículo é o 13, dos 7 filhos do sacerdote Cefas. Atos 19:13. Não vai anotar referência errada não. Agora, o último tópico, dar testemunho com o poder do Espírito Santo. Atos 4:33. Esse versículo diz assim: e davam com poder testemunho da ressurreição de Cristo. Eles testemunhavam do Evangelho. A Bíblia diz, e sereis revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Está lá em Atos 1:8, é o que estudamos. Para nós testemunharmos de Cristo, primeiro temos que receber o poder. E recebereis virtude, poder sobrenatural. E depois, ser-me-eis minhas testemunhas. Irão testemunhar. Em Atos 2, eles recebem o poder do Pentecostes. Em Atos 4, cumpre a profecia de Jesus. Primeiro virá a virtude, veio no 2. No 4, o testemunho. Ser-me-eis minhas testemunhas. No 4:33, agora, revestidos de poder do sobrenatural, davam com poder, qual poder? O recebido no 2, testemunho da ressurreição de Cristo. Testemunhavam. Palavras acompanhadas do poder. Evangelho acompanhado de sinais. Pregação acompanhada de sinais, de poder. Testemunhavam com sobrenatural. O que chamava atenção no testemunho dos apóstolos, na vida deles, no ministério, não eram as características naturais, as posses que eles tinham, os talentos, o dinheiro, era o poder com o qual eles testemunhavam. Era o poder com o qual eles testemunhavam. Então, para testemunhar de Cristo, anunciar a mensagem, pregar o Evangelho, ministrar, plantar uma igreja, fazer uma obra missionária, toda forma de exercer os ministérios dos inúmeros e complexos da igreja tem que ser debaixo do poder sobrenatural. E testemunhavam com poder, ou seja, era um ministério que atuava o tempo todo debaixo da ação de Deus, da ação do Espírito Santo. Pregavam, o coxo ressuscitava, o cego via, pecadores se convertiam, magistrados, carcereiros, havia sinais, o poder acompanhava o testemunho que eles davam. Então, e para que o testemunho serve? Para a conversão de pecadores, para a edificação dos já convertidos, para a fé dos já convertidos. Vamos ver então, Lucas 7,16, abre lá, o que testemunhar com poder leva? Lucas 7,16, você pode abrir.
diz assim: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quando Jesus operou um sinal, e ressuscitou e curou o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz: e todos temeram. Jesus deu com poder testemunho do Evangelho. Sinais. O que os sinais fazem? O que as obras de Deus fazem? O que os milagres fazem? Os milagres bíblicos, os de Deus, os autênticos, não essa farsa que está aí. Eles trazem temor às pessoas, levam a temer, levam a fé, a edificação dos santos, a fé a aumentar, as pessoas temerem a Deus. Segundo, o que leva? Levam os ímpios a crerem. João 11:45. Não precisa abrir não, eu leio. João 11:45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Dá testemunho com poder, faz os ímpios crerem. Por quê? A ressurreição de Lázaro está no João 11:45. Aquele milagre, aquele testemunho dado com poder, fez muitos crerem. Então o poder de Deus nos faz testemunhar. E o que acontece quando testemunhamos debaixo do poder? Muitos creem, muitos têm temor, a fé de alguns aumenta. O que mais? Envergonha o inferno. Pode anotar, Mateus 8:29. E chegando à outra margem da província, 2 demoniados saíram ao encontro, e eis que, prostrando, disseram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Então eles expulsam. Jesus diz: qual o seu nome, legião? Sai dele! E expulsa aqueles demônios, e eles vão à manada dos porcos. Testemunhou o poder de Deus para expulsar demônios, o poder de Deus para envergonhar o inferno. Imagina, está estabelecido ali os dois reinos: o reino da luz, através de Jesus, e o reino das trevas, ambos na terra, pelos demônios. Há um confronto ali, e os demônios, pelo poder de Jesus, a qual ele testemunhou, se humilharam, saíram do homem, foram expulsos. Então o nome de Deus foi glorificado, o inferno é envergonhado através do poder. O poder de Deus sobre nós, sobrenatural, meu irmão, glorifica a Deus e envergonha Satanás. Então você pode anotar aí: leva ao temor, Lucas 7,16, leva aos ímpios crerem, João 11,45, e envergonha o inferno, Mateus 8,29. Então, meu querido, Paulo dizendo: meu ministério não consiste em palavras de sabedoria, mas na demonstração de poder. Qual poder? Demonstrado nos apóstolos em Atos 4:33. E davam com poder testemunho da ressurreição de Cristo. Ou seja, Pedro, os apóstolos eram cartas vivas. Tudo o que faziam,
onde iam, voltavam, tudo que executavam, pregando, cantando um louvor, visitando, indo, vindo, eles davam testemunho, eles testemunhavam, a vida deles era ativa. E qual o segredo desse testemunho ter êxito? Davam com poder esse testemunho. Então Pedro ia fazer uma visita, Pedro ia orar num lugar, Pedro ia cantar um louvor, Pedro ia discipular, aconselhar alguém numa sala, e era testemunho sempre, contínuo. Então as pessoas criam, as outras tinham temor, as outras a fé aumentava, as outras eram santificadas pelo testemunho, pela ação, pelo modo de vida deles. E por que ele testificava sempre de Cristo? Por causa do sobrenatural que estava sobre ele. Eles testemunhavam com poder, com sobrenatural, e o testemunho levava à conversão, edificação, à fé, ao temor, enfim. E esse testemunho baseava não só no estilo de vida, mas em sinais. E os sinais não são só curas miraculosas, pecadores se convertendo, drogados, bêbados sendo libertos, prostitutas sendo limpas, pecadores odiosos de Deus passando a amar a Deus. Testemunho. E também os milagres, quando Deus os quer fazer, quando Deus os quer executar. Num tempo hoje está sendo banalizado os milagres, Deus ainda quer fazer. Então o poder para testemunhar é algo que sempre marcou a vida de um obreiro, aprovado. Nós precisamos então do sobrenatural. E o poder é algo que acompanhou os grandes homens, os ministérios de Êxodo, que nós citamos, de Savonarola a Jonathan Goforth, passando por Lutero, passando por Brainerd, passando por Finney, Wesley, passando pelos missionários. Também o êxito desses homens foi o sobrenatural. Se você ler a biografia de Charles Finney, é considerado o apóstolo dos avivamentos, grande pelas almas ganham, as almas ganham, o evangelismo feito, as cruzadas, a pregação de Finney trazia pecadores ao arrependimento. E a biografia disse qual era o êxito dele. Se retirava, ele mesmo escrevendo, me retirava às vezes para estar sós com Deus, em jejum, em orações secretas. Ia para a mata, ou se reclusava, se trancava no templo, para buscar o poder do alto. Às vezes ficava 1, 2, 3, 4 dias clamando, até que o poder de Deus o revestia. Quando o poder de Deus o revestia, então ele subia a pregar, então as almas, os pecadores se convertiam. Então o segredo de Charles Finney também foi o sobrenatural. E como ele conseguiu o sobrenatural? Buscando, indo à mata, indo aos vales, jejuando, orando. Meu irmão, você aprendeu que um obreiro aprovado só atua pelo sobrenatural. Você aprendeu que a obra agora é a da salvação e ela só pode ser feita de maneira sobre-humana. E quem leva o sobrenatural é a igreja. Então tudo que devemos levar é o sobrenatural. Então você agora precisa aprender. Você já aprendeu que tem que ter o sobrenatural. Agora você tem que aprender a buscar o sobrenatural. Como esses homens faziam? A biografia diz que o ministério deles era impactante porque eram cheios do poder. Como eles conseguiam poder? Indo a bosques, a vales, jejuando, orando. Esse homem aqui chegava a ficar 4 dias na mata, buscando, porque se sentia seco, vazio, até que o poder o enchia, até que ele ficava cheio, então ele voltava para executar o seu ministério. Jamais o executava de forma seca e vazia. Jonathan
que protagonizou o chamado Grande Avivamento, ele era da cidade, ele pregou aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, na cidade de Enfield, em Connecticut, nos Estados Unidos. Lá ele prega esse sermão, que é citado há mais de 2 séculos, pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas se agarravam nas cadeiras achando que iam ser engolidas pelo inferno. E ele dizia: aqui está a ira de Deus, vocês estão um passo do inferno, o que impede vocês de cair lá? Só o bel prazer de Deus. Então alguém correu até a plataforma e disse: Sr. Edwards, por favor pare, de tanto poder que emanou daquele sermão. Qual que era o segredo desse homem? A biografia conta que antes de pregar esse sermão, 3 noites e 3 dias, ele não comia nem dormia. Ele primeiro foi buscar o poder do céu, ele foi buscar o sobrenatural, ele foi buscar o poder do alto, e quando o poder veio a ele, então ele sobe na plataforma e prega. Então você também tem que buscar. Como que se busca? Oração, jejum, vigília, sangue nos joelhos, é a única maneira. Dwight Lyman Moody, o célebre pregador, o evangelista, que começou com as escolas dominical, que pregava e ganhava multidões. Qual o segredo? Passou muito tempo da vida orando para ser cheio do Espírito Santo. O poder que revestia Moody dava a ele a condição de atrair pecadores para Jesus. Mas como Moody recebeu esse poder? Orando: me enche do Espírito Santo, me enche. A oração dele é só essa: eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que é isso? Ser revestido do sobrenatural. Como? Buscando em oração, buscando em jejum, buscando em lágrimas. A biografia diz que ele teve uma experiência em Nova York, e ele disse que foi semelhante à do apóstolo Paulo. Ele não podia dizer, foram inefáveis, e o poder do Espírito encheu aquele homem. Ele disse: agora eu não prego outras coisas, eu prego as mesmas, mas de um jeito diferente, e muito mais pessoas se arrependem quando eu prego. Poder. Como ele fez? Buscou o poder, clamou pelo poder. David Brainerd, o missionário dos índios silvícolas dos Estados Unidos, a biografia conta que ele estava orando na mata e veio os índios silvícolas para o matarem. Armaram uma cilada para matar, vamos matar. Quando cercaram, ele for matar, encontraram esse homem gemendo, orando. Os índios ficaram espantados, foram embora. Depois, no outro dia, ele encontra eles novamente e prega a eles acerca de Isaías 53. E com lágrimas dos olhos, alguns deles se convertem. Qual o segredo? Estava no mato, agonizando, clamando o poder do alto. Eram índios silvícolas, canibais, assassinos. Estava lá um branco, era só matar. Quando eles chegaram em volta, o homem estava agonizando e orando. Por que não mataram? Porque o sobrenatural estava envolvendo David Brainerd. Porque o poder estava naquele lugar, e aqueles índios não conseguiram chegar sobre ele. E no outro dia, quando ele prega, aqueles assassinos se rendem ao sermão do homem, porque passava no vale orava. John Wesley, sabe qual o título que John Wesley tinha? O mesmo que está em Zacarias 3:2. Não é este o tição tirado do fogo? O tição tirado, uma brasa tirada do fogo, ela está incandescente. Diziam acerca de John Wesley, do versículo de Zacarias 3:2. John Wesley era um homem, um pastor normal, prega 100 vezes por ano. 100 vezes, um ano. John Wesley pregava 750 vezes por ano. Durante 58 anos ele fez isso. 100 vezes por ano um pastor normal prega. John Wesley pregava 750 vezes. Qual o êxito? O tição que foi tirado do fogo. Quando você tira uma brasa do fogo, ele sai incandescente. Mas espera aí, o tição para sair do fogo, primeiro ele teve que entrar no fogo. Correto? Era o que o Wesley fazia, orava.
Ele diz que na biografia, às 3 horas da manhã, ele, Whitefield e Charles Wesley, o irmão dele, foram fazer uma vigília de oração, e às 3 da manhã foi visitado pelo poder, foi tão cheio que nunca mais foi o mesmo depois desse dia. Como ele fez para buscar? Como ele fez para receber? As madrugadas orando. Busque, meu irmão, busque o poder do alto. E isso então marcou os ministérios desses homens, o poder sobrenatural. Se você ler o livro Heróis da Fé, a maioria dos homens que estão lá são todos PhDs, mas não é isso que o livro mostra. O livro, as biografias não quiseram exaltar essa parte acadêmica, e sim a consagração, a busca, o teor espiritual de cada homem, porque foi isso que marcou o ministério de cada um deles. Então nós precisamos ser tições tirados do fogo, mas primeiro nós temos que ir ao fogo, nós temos que ficar lá no fogo, até nós nos encandecermos, até nós ficarmos vermelhos, fumegantes, e depois sermos tirados de lá. Então vamos produzir avivamento, conversão, vamos produzir salvação, mas primeiro temos que ir ao fogo, buscar. Então, para terminar, Jesus disse então: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois em Mateus 7, 7, pode anotar aí, Mateus 7, 7, Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Em Lucas ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, ele diz assim, a obra, o ministério, só vai ser executado pelo sobrenatural, ok? Então vocês vão ficar em Jerusalém buscando Ele. Ele não mandou todo mundo ficar parado. Quando o Espírito foi derramado, o que os discípulos estavam fazendo? Orando. Estavam orando. Então Jesus disse: busquem esse poder. Sem Ele vocês não podem começar a obra, correto? Sem eles não há ministério, correto? Sem Ele. Então o que vocês vão fazer? Até que Ele venha, busquem. Busquem como? Em Mateus 7, 7 ao 11. Batei e abrir-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pois todo aquele que pede, abrir-se-lhe-á. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Todo aquele que pede, dar-se-lhe-á. E todo aquele que busca, encontrará. Então o que ele está dizendo? Batei, pedi e buscai o poder do alto. Batei, meu irmão, bate, pedi, ele disse. Então pede, busca. Pastor, o que vai ocorrer? De tanto você bater, uma hora vai te ser aberto. De tanto você pedir, uma hora vai te ser dado. E de tanto procurar em oração, você vai encontrar o poder sobrenatural. Busca. Como que se busca? Com oração, com vigília, com jejum. A biografia fala que Jonathan Edwards era um homem de rosto magro, fino, de tanto orar e jejuar. Por isso tinha poder, buscava. Ele era um homem quase 2 metros de altura, o rosto fino e magro, de tanto orar e jejuar. E Jesus manda: fica aí, orando, buscando esse poder. Como? Batendo, pedindo, buscando. Porque eu prometi que os que batem vão ser abertos a eles. Os que pedem vão ser dados a eles. E os que buscam encontrarão. E quando nós encontrarmos, quando o poder do alto nos revestir, então seremos obreiros aprovados. Amém? Vamos ficar de pé então.